aqui do que a gente pensou. A gente usou como base isso para fazer a contratação lá da URGS, que infelizmente não foi bem sucedida, mas essa base aqui nós que montamos, então ela continua válida para a gente demandar os estudos, né? Então seria bem interessante vocês darem uma olhada para a gente ir aperfeiçoando na medida do possível, né, toda a nossa documento aqui, o que a gente estruturou. Aqui tem a base da questão da revisão do plano diretor, né, nossas premissas, a descrição do processo, a estrutura organizacional, né? Aqui nesse documento nós temos todos os links de referência, então quem quiser olhar de maneira organizada, a gente tem aqui da etapa preparatória, por exemplo, a questão da instrução normativa, os documentos das oficinas que foram realizados. Também temos aqui o documento assinado com o PNUD, onde nós temos o original, a primeira revisão substantiva, a segunda, teremos que ter uma terceira ainda. Aqui, para vocês saberem, temos os números dos processos onde vai ser documentada, onde está sendo documentado o material referente aos GTs, né? A gente ainda não tem o número do consultivo das regiões, estamos aguardando se consolidar os integrantes, mas todos os demais nós temos aqui já com os números definidos. Aí, depois dessas etapas, enfim, temos aquela parte que a gente já apresentou para vocês, em relação à questão da participação da sociedade, as etapas, enfim, que a gente vai consolidar com esse grande evento no dia 6 de agosto, né? E aqui a descrição, uma descrição sucinta de cada momento, que é, na verdade, um espelho das apresentações que nós fizemos, né? E aqui depois o resultado do trabalho que a gente quer produzir em conjunto com vocês, que são os seminários, né, do bloco. Então, a gente tem ideia de fazer 2 seminários na etapa de leitura da cidade, mais um seminário na etapa de sistematização de propostas. E como está definido também a gente ter a participação dos grupos de trabalho, então o resultado dos trabalhos que nós formos desenvolver aqui, a ideia é que a gente tenha a participação de vocês nas 2 conferências. A desse ano, que é a de avaliação do plano diretor, e a do ano que vem, que eu entendo o momento mais importante, a conferência de fechamento, né, da revisão do plano diretor. E aí nós temos esse documento 2, que era o que eu tinha organizado para a última reunião, e a ideia é a gente ir agregando, por exemplo, depois nós vamos ter mais integrantes, eu vou colocar aqui o documento, vocês vão poder sempre acessar, e aquele documento dos calendários, né, das reuniões. A gente viu que eventualmente pode acontecer, então, de ter algum atraso, algum problema no calendário, a gente sempre vai tentar manter, mas a ideia é que ele sempre siga essa ordem que está aqui prevista. Aí é isso que eu queria dar previamente. Patrícia? A apresentação. Oi. Eu acho importante, não sei se tu chegou a abrir aquele Excel ali, desculpa que eu não estou sem câmera, mas para abrir... O Excel, eu abro aqui. Esse das contribuições, que foi o que eu tinha montado junto com a arquiteta Daniela, a gente estava fazendo um formato para organizar as contribuições que os conselheiros tenham, né, os integrantes do grupo tenham, para os eventos que estão sendo organizados. A gente fez essa primeira aba do seminário do bloco 2, que seria o primeiro para acontecer. Então, já seria importante que os participantes fossem colocando ali suas contribuições sobre o local, se eles entendem que deveria ser presencial ou não, temas, eventualmente, que eles entendem que tem que ser abordados, né, nesses eventos. Então, só para... é uma maneira de organizar. Se também preferirem mandar de outra forma essa contribuição, depois a gente compila e coloca aí. Mas é importante que todos que tenham uma contribuição de indicação de nomes para as palestras, né, Patrícia, de indicação de temas, isso. nos acene isso para a gente poder construir o evento em conjunto com os conselheiros. Depois eu vou explicar direitinho daí para entender a dinâmica, ver o que vocês acham da proposta que a gente está apresentando. Deixa eu ver uma coisa. Então tá, deixa eu interromper o compartilhamento.
Temos vários integrantes aqui já. Eu vou listar aqui 23 pessoas, então eu, André Ruyer, Saergs, Guilherme Castanheira, da nossa coordenação, arquiteta Juliana, da Asbeia, Bruno Cerezer Saergs, Cássio Eber, da diretoria do escritório de licenciamento, Claudete Acesso, Cláudio Manieri Ugaldi, da Metroplan, da Molim do Sinduscom, Elton Fraga SMGov, Emílio Merino Cal, Franciele. Franciele eu não decorei ainda, só um momentinho. Eu já vou pegar aqui na pasta pública os integrantes. A Franciele. Pode se manifestar, Franciele, que eu não peguei as entidades ainda. Oi, sim, Franciele Saergs também. Do Saergs, muito bem. O Natan do IAB, o Jacão da região de planejamento 3, Joel Goldenfun da URGS, Luiz da Asbeia, Marizane Demab, Mark da Socicom, Natália, nossa colega da diretoria, Renata, nossa colega da diretoria, Simone Madeira também, e a Vanesca. Acho que podemos iniciar a reunião. Temos de conselheiros das regiões de planejamento o Jacan. E o Felisberto. Felisberto? Ué, por que não está aparecendo aqui, Felisberto? Ali, apareceu agora, Felisberto. Eu ia dizer, ele ingressou depois que tu já tinha passado da letra dele. Enquanto eu tinha lido. E o Felisberto da região de planejamento 1. Muito bem. Vamos começar, então, essa agenda. Essa é a primeira agenda, então, conjunta, né, do GTCT e do GTCR. A gente teve um problema na reunião do GTCT, então aproveitamos a oportunidade e os representantes, acho que não se opuseram, né, estão todos aqui, a participar, então, dessa reunião extraordinária pelo CT e ingressando junto com o GTCR. Então, a gente vai começar a fazer a apresentação. Eu vou compartilhar aqui, então, e depois as gurias compartilham. Estão enxergando, então, a nossa tela? Estão todos acostumados agora com nosso novo logotipo, feito pela comunicação. Então, tá. Qual é o nosso planejamento para hoje, então? Tratar da atualização do andamento do processo, então, como sempre fazemos. A nossa ideia é ter uma primeira apresentação para vocês em relação à participação dos GTs no seminário do Bloco 2, o planejamento das exposições evolutivas, que vão acontecer, vão iniciar no dia 6 e depois nas regiões de planejamento a partir do dia 20. E aí, na parte 2, a ideia é a gente fazer a discussão, então, dos princípios das estratégias, interlocução com as agendas internacionais, conforme está na nossa agenda. Então, em relação às ações em andamento, então, vocês sabem, né, a gente tem um edital que foi publicado em 19 de julho, né, teve uma publicação do DOPA de 19 de julho, ela é válida até o dia 3 de agosto. A gente teve um probleminha com o link da inscrição, mas a gente estava divulgando todos, conseguimos uma adesão muito boa, temos até agora pelo menos 30 entidades cadastradas, né, divididas entre organizações não governamentais, entidades da sociedade civil formalmente constituídas, com atuação nos temas direito à cidade, urbanismo, cultura, meio ambiente, habitação, mobilidade urbana e temas relacionados, além de associações de bairro, né, que são muito legítimas nessa discussão nossa, entidades do setor empresarial, nas áreas de construção civil, do setor imobiliário, da indústria, do comércio, serviços, da produção rural, entre outros. Enfim, as atividades econômicas do nosso município. E também colocamos um especial, porque a gente convocou inicialmente algumas universidades, mas a gente entendeu que seria interessante ampliar, então, para todas aquelas entidades
acadêmicas e de pesquisa que tivessem interesse em discutir o plano diretor junto conosco. Quanto às contratações em andamento, então eu tenho algumas atualizações para passar para vocês. Nós temos uma consultoria de comunicação que já está em fase de contrato, tá? Nós fizemos uma seleção, tiveram 17 concorrentes em pessoas físicas em 2 fases, e nessa semana na semana que vem a gente já pode apresentar para vocês a pessoa selecionada. Inclusive, ela tem interesse, o profissional tem interesse em como tratante de comunicação, entrar em contato com alguns de vocês para entender, né, as expectativas de vocês em relação ao processo. Estamos em fase de avaliação ainda em relação à consultoria em tecnologia da informação, e temos ainda a consultoria na modalidade Long Term Agreement, que foi aqui, quando a gente colocou, estava em fase de preparatória, eu esqueci de colocar que saiu o edital, tá? Já foi publicado, inclusive, na mídia. E é um edital por uma contratação de empresas pré-cadastradas na ONU, na UNOPS, tá? E aí a gente está aguardando, então foi feito o termo de referência, estamos aguardando o retorno. Então, a ideia é que a contratação, se tudo der certo, ocorra a partir do dia 9 de setembro. Então, vamos ao seminário. Então, a minha ideia com vocês, então, além dos eventos participativos, aqueles que estão pré-planejados e que a gente precisava desse planejamento, até pela questão do planejamento dos recursos aqui do município, né? A gente tem a ideia de fazer em conjunto, então, com os grupos de trabalho, um seminário. Esses seminários, né? Seminários de fechamento de bloco que a gente fala, para discutir os temas que foram abordados. Nesse primeiro seminário, nós temos uma ideia de fazer uma discussão geral, então, sobre a revisão do plano diretor, como uma abertura. Então, o objetivo seria compartilhar com a sociedade como um todo uma visão geral sobre o plano diretor, com vistas a permitir a abertura das discussões sobre a cidade a partir das visões consolidadas na lei vigente, perspectivas no momento da sua elaboração, avaliação crítica das metas e objetivos, se esses foram atingidos ou não, avaliação sobre temas não abordados, indicações de estratégias para garantir o atendimento dos objetivos e perspectivas para a revisão em andamento. A nossa sugestão aqui é que ele dure, então, um dia inteiro e que a gente trabalhe um determinado aspecto no turno da manhã sobre revisões anteriores, perspectivas no momento dessa elaboração e avaliação de críticas das metas, avaliação crítica das metas e objetivos, se esses foram atingidos ou não. E aí, para o turno da manhã, a gente está sugerindo aqui, né, para a gente discutir, convidar palestrantes envolvidos com revisões anteriores, então, para fazer essa abertura, né, do que se pensou naquele momento, quais expectativas que se tinha, em relação às expectativas, o que na visão dessas pessoas, o que deu certo e o que não deu certo, né, e uma sugestão para melhor. E aí, nesse momento da manhã, a gente pensou também, daí, num segundo momento, ter um debate com integrantes indicados dos grupos. Aí, eu pensei que esses indicados dos grupos seriam os próprios integrantes do GTs, então, a gente estamos pensando 3 integrantes, em que comporiam uma mesa para fazer debates sobre esse tema, né? Do que em relação à revisão anterior, né? O que foi, o que deu certo, o que não deu, qual a perspectiva de melhorar. No turno da tarde, a ideia, então, é abordar o que não foi contemplado, então, o que se avaliou que não foi contemplado, então, na revisão do plano diretor, uma visão crítica, e indicação de estratégias para garantir o atendimento dos objetivos que foram lá pensados anteriormente. E também uma perspectiva para essa revisão. Então, uma expectativa, uma abertura de áreas para a gente poder discutir a questão da revisão do plano diretor. E aí, nesse turno da tarde, a gente está sugerindo aqui convidar palestrantes envolvidos com planejamento urbano, aí geral, podem ser de outras cidades, né?
e temas da cidade. E aí, na mesma modalidade, colocar, então, 3 integrantes do grupo de trabalho para compor uma mesa. A gente sempre coloca com diferentes visões para a gente dar essa pluralidade no debate, né? E aí, pontuando o que as gurias comentaram ali, que tem uma planilhazinha que a gente compartilhou com vocês, a gente fez, então, uma proposta inicial para ver o que vocês acham, se vocês querem contribuir, que sugestões. A ideia é que a gente construa em conjunto, tá? A gente tem estimativa, então, de realização desse seminário em setembro, outubro, então acho que temos tempo de organizar, chamar pessoas para a gente poder discutir. É realmente um trabalho que eu gostaria de desenvolver em conjunto com vocês. E aí a gente quer discutir com vocês, então. A gente tem uma ideia de fazer uma modalidade remoto, mas se vocês têm sugestões de indicação de local para realizar, o que seria mais adequado, coloco à disposição a palavra com vocês. Também indicação de palestrantes e temas, e poderia tirar, se não precisa ser nessa semana, mas para a semana que vem e a seguinte, porque são integrantes dos 2 GTs, né? Para ajudarem nessa organização. Quem teria interesse em ficar mais ali junto com o nosso grupo, que vai tratar desse tema ali, que sou eu, a Daniela Vieira, Renata, Simone Madeira e Natália, que estão presentes aqui nessa agenda. Então, antes de passar para o próximo tópico, eu queria abrir a palavra, se vocês querem se manifestar em relação ao que foi abordado. Tudo certo? Vamos ver se tem mais alguém. Patrícia. Oi, Mark. Ali fala em remoto. A previsão de vocês é que isso ocorra no modo remoto ou poderia ser num lugar físico? E aí a gente está colocando para vocês se teria que ser, se for um lugar físico, aí a gente teria que organizar em conjunto, daí fazer um planejamento, né? Acho que é perfeitamente possível. Eu estou colocando para a sugestão de vocês. Inicialmente a gente coloca remoto, que daí a gente consegue de repente chamar um palestrante lá de não sei aonde, que pode estar contribuindo junto. A gente faz perfeitamente. Mas podemos fazer também misto ou presencial. Aí coloco a discussão. Mas alguma pergunta, Mark? Não, é que é possível considerar a possibilidade, né, de que nós, em primeiro lugar, façamos isso ao vivo, né? Sim. E aí, decidindo ou encaminhando no sentido do ao vivo, aí teríamos que definir um auditório, um local que pudesse recepcionar, não sei qual é a estimativa, 100, 200 pessoas. São essas coisas que a gente tem que pensar. Como se trabalharia, né? E a outra possibilidade é a história de fazer isso no modo remoto, que eu acho que, se é por setembro, outubro, talvez possamos fazer já presencial, né? E se fosse no remoto ou ao vivo, poderia ainda receber a contribuição eventualmente de um palestrante que esteja fora de Porto Alegre e que não possa estar no local ao vivo, ele poderia entrar para ser mostrado para o plenário num telão, né? Sim. Então, essa é só uma participação inicial sobre esse aspecto, né? Era isso. Tá bem, vamos amadurecer esse aspecto, então, essa questão. O próximo é o Felisberto. Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo? Tá. A minha primeira observação era isso que o Mark falou. Eu também entendo que era importante fazer presencial, né? A gente vai ser em setembro, né?
Mas eu acho que o Mark colocou setembro ou muito outubro? bem a questão. Setembro ou outubro, né? Uhum. Eu acho que a minha primeira colocação seria isso. A segunda observação é quanto aos palestrantes. E na tua fala, Patrícia, tu colocaste que das experiências que Porto Alegre já teve. E Isso. eu tenho sempre uma pessoa que eu tenho a maior admiração, foi secretário do Planejamento, um dos responsáveis pela questão do plano diretor, que é o Nilton Burmais, né? Então, eu faria questão porque a experiência lá em 95, 96, 97, né, foi uma experiência muito rica. Então, é importante recuperar esse período, né, para que a gente possa ver qual era a ideia e o que não foi construído no plano lá de 95, 96 e 97. Tá? A gente tem um olhar crítico, apesar da revisão de 2010. Né? Entendo que é importante que a gente possa resgatar esse período. Né? Para mim, pelo menos na minha modesta observação, é fundamental, porque é um olhar de Porto Alegre num período de construção que Porto Alegre tinha uma visão muito clara do que a Agenda 21, então havia várias coisas que estavam sendo discutidas já naquela época, certo? Então, essa é a minha segunda observação. Né? E a terceira é uma pergunta, porque eu vi que agora, para o evento de sábado, tem que ter a inscrição prévia. Eu pergunto, os conselheiros já não estão inscritos previamente ou vão ter que se inscrever? Então, essa era a minha pergunta. Obrigado, era isso por enquanto. Não, esse do dia 6 é livre. Pode acessar. E os conselheiros, obviamente, têm pleno acesso, né? Não tem muito que... A gente não tem ideia de limitação de integrantes. Fica tranquilo. Não tem inscrição prévia, né? Não tem isso. Tá, não, eu acho que ficou registrado, Felisberto, acho que é uma boa sugestão, eu já vou deixar registrado, vou colocar no documento, então, ali na tabela que tu já fez essa sugestão, para a gente, aí daqui a pouco já conseguir o contato dele, né, para a gente poder já ir, para ele se preparando, enfim, né. E aí, claro, né, depois a gente vai, os outros colegas também vão sugerir, a gente vai encaixando e ajeitando tudo sem problemas. Acho que é bem tranquilo, já vou registrar ali tua sugestão. Vanesca, tu queria falar alguma coisa? Eu ia só Porque comentar, né? Ah. Acho que vocês também comentaram já, e por isso que eu até me senti contemplada e fiquei em dúvida se eu me manifestava, com relação ao evento ser híbrido. Acho que hoje existe muita possibilidade, né? Principalmente nas universidades, eles têm feito transmissão de aulas, enfim. Então, eventualmente, a gente consegue fazer um híbrido que talvez seja bom para a gente poder ter uma escala boa de participação. E sobre a fala do conselheiro Felisberto, eu também concordo ali que quem estava envolvido na década de 90 pode ser bem importante de também participar desses eventos, né? A gente trazer esses palestrantes, porque é da onde vem a essência do conceito do plano, né? E Exatamente. por isso entendo que bem importante mesmo. Mas acho que era só isso. Tá bem. É o Natan, do IAB? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Aham. Eu gostaria de tocar num outro ponto que você comentou, Patrícia, desculpem, eu estou sem câmera, sobre a questão realmente das inscrições das entidades no edital de convocação 02/2022. Tá. Sobre justamente esse problema nas inscrições, que a gente ouviu várias entidades que tiveram problemas, principalmente em relação a encontrar, né, a encontrar justamente no edital um item especificamente sobre as inscrições, e lendo aqui o edital também, no item 5.2, o prazo das inscrições poderá ser prorrogado por meio de publicação em meio oficial. Então, eu gostaria de deixar aqui a sugestão dessa prorrogação em relação a esse problema nas inscrições e também fazer uma solicitação de que sejam disponibilizados outros campos para que as entidades possam anexar os documentos, porque atualmente só existe um campo e a gente teve relato aqui de algumas entidades que tiveram problemas com isso. Seria justamente isso, e concordo também com os colegas em relação ao evento de setembro a outubro ser presencial.
Não, perfeito. A gente teve esse problema com o link, né? Eu me lembro que o Jornal do Comércio acabou divulgando, mas assim, o nosso e-mail estava ali no edital e a gente conseguiu ter assim, um número bem significativo de inscrições. Todos aqueles que entraram em contato, eu mesma respondi, e aqueles que tiveram dificuldades de anexar o documento no formulário, se tu souber de alguém que tenha tido dificuldade, pode entrar em contato por e-mail que a gente registra. Nós temos até amanhã. Mesmo que o pessoal não consiga, não consegui fechar toda a documentação, não tem problema. De qualquer maneira, qualquer um que tenha manifestado interesse pelo e-mail, que está ali no edital, a gente está considerando e a gente vai fazer uma revisão da documentação. Se tiver qualquer problema, a gente vai solicitar uma documentação complementar sem problemas, tá? Então, de certa forma, eu acho que eu não vi nenhum problema. De qualquer maneira, eu posso verificar ali se tem problema da gente prorrogar, ou a gente fazer, de repente, um edital na sequência, enfim, mas temos até amanhã. Então, se tu tem conhecimento de alguma entidade que não tenha conseguido, mesmo que não tenha, enfim, não tenha conseguido, tem algum problema com o link, pode mandar por e-mail para mim que eu vou responder, tá? Certo, obrigado, Patrícia. Patrícia, eu ia comentar que a gente está bem flexível em relação à documentação, né? Se a pessoa não conseguiu enviar pelo formulário, ela pode enviar por e-mail, então isso está bem tranquilo. Se a pessoa manifestou qualquer tipo de interesse, ela já está contabilizada, digamos assim, como inscrita. É um edital de cadastro, né? Não tem, assim, claro, a pessoa tem que estar qualificado ali, né? Mas a gente está, né? Via de regra, estamos aceitando, não tem problema. A gente não fez nenhum filtro ainda, a gente vai fazer uma avaliação, e aí qualquer problema, se faltou um documento, nós vamos entrar em contato com a entidade e para deixar tudo certo. A gente quer que elas ingressem no grupo o mais rápido possível, né? Para a gente poder ampliar a nossa discussão. O próximo é o Elton. Elton, pode falar? Eu acho que ele não, de repente, não está. Tá me ouvindo, Elton? Qualquer coisa a gente vai colocar a tua manifestação para em seguida, tá? Não sei se tem mais alguém que queira se manifestar. Se não tiver, eu estou me lembrando, Patrícia, eu não estou me lembrando do nome completo da professora, mas o Felisberto fez uma sugestão aí do Newton Burmeister. E eu estou me lembrando que tinha uma professora, eu acho que professora Tereza, que... Tereza Albano, não é? Eu acho que é. Sim. Ela também é uma professora que tem uma excelente acumulação aí sobre esse período, né? E talvez poderia ajudar muito no conhecimento desses fundamentos aí do período, né? Eu sugeriria o nome dela também. Muito bem lembrado, Marco. Muito bem lembrado, Marco. Ela, inclusive, tem um trabalho, a tese dela foi exatamente sobre o plano diretor. Muito bem lembrado. Eu me lembro de ter ouvido, há algum tempo atrás, uma explanação. Isso aí. Então, a sugestão é o nome da professora Tereza Albano também. Ok, vou registrar ali também na planilha. Ok. O Gomes, é o próximo inscrito? Eu me inscrevi. Eu gostaria de indicar a arquiteta me deu um branco. A
trabalhou na confecção do plano de 79, que é a Marilu Marasquim. A Marilu? E também no mesmo período, junto com a Maria Teresa Albano. Eu vi a Marilu, eu dei uma breve revisada ali nas entidades que se cadastraram, e ela se cadastrou como integrante do grupo, hein? De repente ela pode debater. Acho que A Marilu tem um conhecimento gigantesco. Vai ser muito bom para nós. Na confecção dos planos diretores e planejamento urbano no modo geral. Né? Tá, vai ficar registrado também. Já fez diversos planos diretores para diversas cidades do Rio Grande do Sul e fora do país, né? O país sendo o Rio Grande. Sim. Tanto no primeiro bloco quanto no segundo bloco, né? Eu poderia. Temos brevemente ali, acho que o Cláudio, mas acho que ele desistiu. Tá bem, então, vamos para o próximo ponto, que a gente ainda tem que discutir um pouquinho de plano diretor. Vamos rapidamente aqui. Então, tá, só para, então, falando naquele questionamento que o Felisberto tinha pontuado, então, a gente vai fazer essa abertura, então, do nosso processo de participação, aqueles itens 1 a 6, que a gente já tinha apresentado para vocês, onde esse primeiro, o item 1, vai ser esse evento que vai ser uma abertura, onde a gente vai ter a exposição devolutiva dos processos participativos que foram realizados no ano de 2019, e a gente ela vai ser uma exposição interativa, porque a gente também vai coletar informações. Então, nosso objetivo aqui é completar a leitura comunitária. Vai ter esse primeiro evento, então, no dia 6 de agosto, às 9 horas, né? Essa exposição ela vai ficar disponível na própria Câmara durante a semana subsequente, né? Das 9 às 12 horas. E depois terão os eventos nas próprias regiões de planejamento. E aí vocês todos estão convidados a participarem. Eu não sei se o Elton ainda quer comentar alguma coisa ou a gente já pode passar para o próximo tópico. Acho que vamos passando, então. Aqui só comentando que as exposições elas vão ser em escolas, tá? Em locais de fácil acesso. E em seguida nós vamos divulgar os endereços para vocês. Só uma pergunta, Patrícia. A exposição é interativa porque ela vai é uma modalidade de oficina. É como a oficina, né? Mas ela vai acontecer em painéis. Então, vai ter um técnico, vão ter técnicos que vão interagir com as pessoas que tiverem interesse, né? Ela não vai seguir aquela dinâmica da pessoa tem que ficar 3 horas ali. De repente, tem uma pessoa que tem interesse em passar por toda a exposição e ficar 3 horas ali, mas, de repente, tem pessoas que não têm tanta paciência, elas vão também poder contribuir. E são painéis? É isso? São painéis? Se puder complementar, Patrícia, a nossa ideia, Mark, é que, assim, é uma exposição com o resultado das oficinas de 2019, mas com um objetivo de também colher novas contribuições para dar uma atualizada no diagnóstico que foi feito lá em 2019. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que eu travei. Sim, estamos te ouvindo bem direitinho. Sim. Tá. E então, a gente vai expor, né, os resultados e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas interajam com os resultados, né, com esses painéis, ou de forma com post-its, com rabiscos, assim. Então, é uma exposição, mas, ao mesmo tempo, ela é interativa, porque tu pode interagir com os painéis que estarão expostos, entende? Dessa forma, a gente complementa o diagnóstico que a gente começou a fazer lá em 2019 e está apresentando agora. Uma pergunta, Patrícia e Renata. As pessoas que não forem e que participaram da oficina, por exemplo, na RGP1, elas vão poder interagir, mesmo que elas não estiverem no local? Vai ter uma oportunidade? Sim, porque a gente vai fazer a mesma exposição nas regiões de planejamento, né? Mas nesse dia, no sábado, não.
só os que tiverem presente. É isso. Não, é que vai ter durante a semana inteira. Vai ter oportunidade durante uma semana inteira e mais nas regiões de planejamento. Então, vamos para o próximo tópico. Estamos 15 para as 5. Parte 2. Então, a discussão em relação à revisão do plano diretor, princípios, estratégias e interlocução com as agendas internacionais. Nesse tópico aí, quem vai nos pilotar é a Renata. Ela já estava preparada ali para o consultivo das regiões de planejamento, então, essa dinâmica, ela que planejou para a gente desenvolver aqui em conjunto. Junto com a Vanesca, claro, que também já trabalhou essa dinâmica no grupo de trabalho técnico operacional. Tu quer compartilhar, Renata, ou tu quer que eu vá passando para ti? Não, pode ser tu, Patrícia, pode ficar compartilhando. Tá. Então, assim, a gente vai voltar, né, para o tópico de debate que a gente começou há 15 dias atrás, e o grupo de trabalho consultivo técnico está começando hoje, né, mas a gente começou um debate sobre a parte estratégica do nosso plano diretor, né, que trata dos princípios e das estratégias do PDD-UA. Então, o que a gente pensou para hoje? Como a gente já fez essa explanação das estratégias para o GTCR e a gente acredita que as estratégias são de conhecimento, né, de todos os integrantes, a gente resolveu fazer uma dinâmica para a gente debater um pouquinho de cada uma das estratégias que estão listadas aqui em tela do plano diretor. São elas, né, a estruturação urbana, a mobilidade urbana, o uso do solo privado, a qualificação ambiental, a promoção econômica, a produção da cidade e o sistema de planejamento. Então, pode passar, Patrícia. A gente pensou em demonstrar aqui uma dinâmica que seria um painel interativo. Não, pode voltar. Um painel interativo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar como a gente pensou e aí depois a gente inicia o debate, tá? Eu vou começar a compartilhar, Patrícia, então eu acho que a tua vai cair, tá? Já interrompi o meu compartilhamento. Tá. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Me avisem se estão vendo a minha tela. Estamos vendo a tela do Miro. Isso. Esse é um site, né, que se chama Miro, e a gente criou um grande quadro geral para a gente conseguir debater sobre os princípios, tá bem pequenininho, tá? Já vou aproximar. Estratégias e agendas internacionais. No momento, só eu estou acessando, tá, esse quadro, e o Guilherme aqui, que vocês podem ver a setinha dele aqui, porque ele é um quadro interativo, tá? Então, a gente colocou aqui, nesse quadro, uma descrição dos princípios. Então, a gente descreveu todos eles, né, que fazem parte do artigo 1 do Plano Diretor, das estratégias, que a gente descreveu, né, o artigo que trata da definição das 7 estratégias, e um pouquinho sobre cada uma delas, divididas, assim, né, nas suas temáticas, e também um painel de contribuições para as agendas internacionais. Então, qual é a dinâmica que a gente propõe? Para hoje, a gente vai fazer uma interação de que vocês comentam e eu alimento esse painel. Depois da reunião, a nossa ideia é compartilhar esse painel com vocês, porque qualquer pessoa pode acessar esse painel, e aqui existem um monte de post-its virtuais que a pessoa pode arrastar, dar 2 cliques e escrever. Então, esse painel vai ficar aberto para contribuições ao longo do tempo, tá? Mas hoje, para a gente conseguir se organizar melhor, só eu vou alimentar ele com as contribuições de vocês e depois a gente disponibiliza ele para todo mundo poder contribuir. O que a gente pensou para hoje? A gente pensou em tratar primeiro das estratégias, que são temas mais
conhecidos de todos nós. A gente pode... Opa, sair fora. A gente pode dar uma lida rápida no artigo que define cada uma das estratégias e abre para a nossa discussão. E aí cada participante aqui do grupo de trabalho pode ir dando suas contribuições e eu vou anotando. E vocês vão ver o que eu estou anotando. Se eu anotar alguma coisa diferente do que vocês falaram, vocês podem me corrigir também. O que vocês acham? Tudo certo? Podemos fazer essa dinâmica? Eu acho que tinha que dar uma introduzida para o pessoal do GTCT. A gente pressupõe que eles conheçam, né, o nosso plano diretor, né? Acho que todos aqui conhecem, mas acho que não custa nada dar uma breve contextualizada, né? Com foco no objetivo que nós temos hoje. Uhum. Eu posso dar uma lida aqui no artigo que define cada uma das estratégias para a gente se familiarizar. O que tu acha, Patrícia? Eu posso falar um pouquinho, de repente, antes, e daí a gente... Tu quer falar, Felisberto? Não, eu vou te escutar, eu quero contribuir com 2 estratégias novas que eu penso que é fundamental para o novo plano, para a revisão. Perfeito, Felisberto. Deixa eu só comentar rapidamente. Posso compartilhar aqui rapidinho? Claro, eu vou interromper aqui, só um momentinho. Só para contextualizar aqui, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço. Tu já conseguiu, tá, beleza. Esse slide, então, a equipe montou, vocês estão enxergando? Estamos. Então, nós temos aqui o nosso plano diretor, né? Nem todos familiarizados, mas se não estão, passarão a se familiarizar. No material que nós publicamos, compartilhamos com vocês, a gente colocou lá o plano diretor comentado, né? Que coloca, vamos dizer, aquele plano diretor que coloca o conceito de como foram estruturadas todas essas definidas estratégias, né? E aí, nesse documento, que é o nosso plano diretor, ele define, ele está estruturado, então, uma parte estratégica e uma parte de operação, né, que seria o tal do plano regulador. Nessa parte estratégica, ela coloca os conceitos, né, conceitos do que se deseja para a cidade. Então, tem um primeiro capítulo ali chamado princípios, que definem alguns princípios gerais, que, como a Renata falou, a gente vai passar a tratar posteriormente, mas aquilo que a gente consegue enxergar bem de maneira espacializada na questão da cidade são as chamadas 7 estratégias, né? Que é a chamada estratégia de estruturação urbana, né? Que envolve a questão da estrutura, vamos dizer, da cidade, a distribuição de equipamentos comunitários, o tamanho de lote, enfim, como é que eu posso conceituar? Me deu um branco agora, é o meu métier, a estruturação urbana, tá. Mas, enfim, a estruturação urbana seria a base, né? Aquilo que a gente tem os modelos, as vias, por exemplo, nós temos a arterial, coletora, e daí essas vias, elas se estruturam numa chamada unidade de estruturação urbana, onde a partir dessa unidade a gente tem, vamos dizer, a organização de toda a cidade, né? E ela define, ela é um conceito, né, que se define o que é a estruturação urbana. A imobilidade, enfim, envolve, então, a questão do transporte, esse é o mais fácil, né, de descrever, a questão do transporte, dos meios de circulação, a questão pedestres, transporte coletivo, enfim, são o que a gente chama o sangue que circula no nosso sistema viário. Nós temos ciclovias também. Oi? As ciclovias. As ciclovias estão incluídas aí também. Elas meio que se misturam, tá? Estratégia de estruturação urbana e mobilidade, mas isso já é uma avaliação que a gente faz ali a posterior. Nós temos a chamada... Patrícia? Oi? Não, aqui quando tu mencionas aí a questão da estruturação urbana, tem ali uma referência à integração metropolitana. E aí, quais são, dentro desse aspecto, quais são os eixos que
que são mais relevantes do ponto de vista da integração metropolitana dentro do nosso plano diretor. Como se traduz essa integração metropolitana dentro do plano? Quais são os itens relevantes aí que nós precisamos destacar? Então, o plano essa é uma das questões que o plano diretor ele precisa um melhor detalhamento, tá? Ele coloca muito em relação a conceitos, ele define o que a gente critica ali são temas, né? Então, quando fala integração metropolitana, ele fala essencialmente de sistema viário. Ele não aborda outros tópicos, embora a gente sabe que a gente pode abordar isso de uma maneira mais ampla, né? Que estaria dentro da estruturação urbana. Por exemplo, um determinado equipamento que tem um potencial de relação com a região metropolitana, por exemplo, ou maior, né? Ou regional, né? A gente tem discutido o Hospital Pronto-Socorro da semana passada, que ele Sim. entraria, ele tem uma importância, o Hospital Pronto-Socorro, uma importância na nossa cidade, numa questão regional, né, em relação Sim. à questão da estruturação urbana, este equipamento, né. Seguindo ali no uso do solo, então, o uso do solo seria o recheio, né. Então, quando a gente discute lá no conselho a questão das edificações, os projetos especiais, eles vão, pelo conceito, vão entrar em outra estratégia. Mas, quando tu tem as atividades que são desenvolvidas ali dentro do uso do solo privado, né, as atividades, o tipo de edificação, o zonamento de uso, tudo isso entra dentro dessa estratégia, uso do solo privado. Os colegas, se quiserem depois me complementar, podem me complementar. A estratégia de qualificação ambiental, ela já aborda 2 aspectos, tá? O aspecto ambiental, puro e simples, e o aspecto do patrimônio cultural, que daí são as edificações, aquilo que permeia o patrimônio cultural, não só edificações, né? A questão da promoção econômica, então, o que seria o que se pensa para o desenvolvimento econômico da cidade, né? Como promover o desenvolvimento econômico da cidade. A produção da cidade é uma estratégia que envolve 2 aspectos distintos, tá? Que eu acho que tem um equívoco aqui na forma como ele está conduzido, que ele trabalha tanto a produção, aí envolve a questão dos projetos especiais. Então, os projetos especiais são aqueles que, por exemplo, vão para o conselho para serem avaliados, e também a habitação de interesse social, ela entra junto ali, né? Eu entendo que a habitação de interesse social ela deveria estar em um outro aspecto ali, que a gente já tinha comentado, por exemplo, agregando ao desenvolvimento social, que daí tu amplia vamos dizer, atendimento aos serviços, né, para a população. E, por fim, o sistema de planejamento, ele é a operação, né, do plano. Esse é um dos temas que não está só desenvolvido, mas ele define, tem o funcionamento das comissões, do próprio conselho, ele está incluído ali dentro do sistema de planejamento. Falei muito rapidinho, assim, talvez não tenha falado tão bem, mas, assim, só para vocês entenderem o que é o conceito do que está escrito ali. A gente tem esse documento que está ali digitalizado para depois vocês se aprofundarem, que a nossa ideia é a gente fazer uma discussão inicial e depois ir aprofundando nos próximos blocos. Desculpa, Renata, só queria dar uma introdução para os colegas que não tinham tido essa apresentação. Renata, contigo. O Felisberto quer falar alguma questão? Não, eu não sei se é o momento de falar da estratégia. E aí eu já propus lá no grupo das regiões 2 estratégias que me parecem fundamentais nesse plano, né? Uma delas é a do uso dos espaços públicos, né? Eu acho que a gente tem que ter, porque só tem do espaço privado, né? E do espaço público fica
em aberto. Então, é o momento da gente discutir hoje a questão da utilização e da concessão de espaços públicos, né? Porque é uma situação que preocupa um determinado setor dessa cidade, né? Do espaço público com a finalidade pública, né? Então, essa é uma preocupação. Então, acho que essa é uma estratégia que deverá ser abordada na discussão da revisão do plano. E a segunda estratégia, que me parece fundamental também, e que tu abordou de uma certa maneira, e aí vai ao encontro de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? Lá dos 17, ou dos 15, eu sempre me engano se é 17 ou 15, porque teve um de 15, depois 17, né? Então, me parece fundamental esse combate às desigualdades, né? Eu acho que aí entra a questão da habitação de interesse social, envolve um pouco a questão da geração de trabalho e renda, da busca de uma economia circular, levando em conta a potencialidade locais, a potencialidade do município, né? Então, uma visão que incorpore as nossas características, né? Então, para mim, isso é importante. E para contribuir nisso, me parece fundamental a gente buscar o plano de desenvolvimento econômico lá de 95, 96 e 97, que também foi um trabalho feito no passado e que deveria ser, pelo menos, buscar algumas contribuições importantes que foram construídas por toda aquela equipe que estava lá na época do Zeca Moraes, né? Com uma visão de uma cidade que tinha vários elementos, né? De inclusão, de desenvolvimento econômico, levando em conta as potencialidades de Porto Alegre. Era isso por enquanto, obrigado. Viu? Posso fazer um comentário, Felisberto? A gente tinha sugerido, então, nas nossas premissas, incluir assim como tem uma estratégia da promoção econômica, né? Ter uma estratégia focada ao desenvolvimento social. Aí a gente poderia focar nas questões sociais de maneira ampla. Nesse caso, por exemplo, a habitação sairia da produção da cidade e entraria dentro dessa da questão do desenvolvimento social. E a gente conseguiria... Da inclusão, né? Sim. E aí a gente poderia atender essas diversas questões que envolvem, né, a questão social, tanto a questão da inclusão, por exemplo, né, ao acesso ao serviço da cidade, enfim, de maneira ampla, na questão do desenvolvimento social. Felisberto, deixa eu te perguntar, esse plano que tu falou de desenvolvimento econômico é de que ano? 95, 96. Tá, eu não sei se tu tem acesso a esse documento, Felisberto, acho que nós não temos aqui. Poderia disponibilizar para nós, a gente escaneia e depois compartilha com os colegas? Não tem problema. Porque esse é um documento da sociedade, não do Felisberto. Tá ótimo, perfeito. Eu era o conselheiro da temática de desenvolvimento econômico e tributação. E foi exatamente nesse ano que a gente construiu esse plano, num ato que teve no Plaza São Rafael, na época, o lançamento do plano. Tá bem, ótimo. Colegas, pessoal, esse é um trabalho em grupo, então, se vocês Patrícia, tiverem... Oi? Eu ia sugerir de dar uma lida aqui no... Tu deu uma explanação, né? Mas aqui a gente tem o artigo, né, que diz a definição da estratégia. Então, eu vou sugerir que eu leia, né, os artigos de cada uma delas para todo mundo também ir se inspirando a contribuir em cada uma. Tá. Tá? Sim, pode falar. Tá. Então, assim, a estratégia de estruturação urbana. A estratégia de estruturação urbana tem como objetivos gerais promover a estruturação do espaço da cidade e a integração metropolitana, como o Mark mesmo ressaltou. A estratégia de mobilidade urbana tem como objetivo geral qualificar a circulação e o transporte urbano, proporcionando os deslocamentos na cidade e atendendo às distintas necessidades da população. Então, eu só gostaria de fazer um parênteses, que ela é mais
eu acho que a diferença grande entre a estruturação urbana e a de mobilidade, quando a gente relaciona, né, a questão mobilidade, é que a estratégia de mobilidade fala diretamente dos deslocamentos, né, da facilitação dos deslocamentos, enquanto a de estruturação, ela fala dos espaços mesmos. Então, assim, as vias, a questão viária, ela fica dentro da estruturação urbana. E a questão de mobilidade é mais em relação aos sistemas de transporte, né? Os sistemas de transporte público, a mobilidade ativa. Então, é mais nesse sentido, né? A estratégia do uso do solo privado, que eu já coloquei aqui, a contribuição do Felisberto, né? Que ele fala de que a gente não deve falar somente do uso do solo privado, sim também do uso do solo público. Tem como objetivos gerais disciplinar e ordenar a ocupação do solo privado através dos instrumentos de regulação que definem a distribuição espacial das atividades, a densificação e a configuração da paisagem urbana no que se refere à edificação e ao parcelamento do solo. A estratégia de qualificação ambiental. A estratégia de qualificação ambiental tem como objetivo geral qualificar o território municipal através da valorização do patrimônio ambiental, promovendo suas potencialidades e garantindo a sua perpetuação, e da superação dos conflitos referentes à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético. Aqui, Renata, Oi. Tu vais falar todos e depois nós vamos voltar para ver se... Se tu já tiver ideia, já vai contribuindo, daí a gente já vai anotando. Porque aqui, do ponto de vista, acabas de falar sobre a questão ambiental, né? Uhum. Ali fala de valorização do patrimônio ambiental. Uhum. Aí a questão é, esse patrimônio ambiental, ele está registrado, é conhecido, nós precisamos ter um mapa desse patrimônio ambiental, o que se considera patrimônio ambiental da cidade de Porto Alegre. Então, é muito importante o conhecimento, o registro, o mapeamento, né? Porque aí nós poderemos dizer que nós estamos ou poderemos promover a sua potencialidade e garantir a sua perpetuação, porque nós estamos falando de alguma área e alguns bens patrimoniais ambientais que nós devemos colocar atenção dentro do nosso plano. Renata, acho que tem que agregar ali na fala do Mark ali o mapeamento, que isso é bem importante, a palavra que ele comentou ali. Sim, eu botei um mapa. Mapa do patrimônio ambiental. Tá, só uma questão, a gente tem várias questões, né, para mapear, né, em relação à questão ambiental, que vai ter, vamos dizer, vai ter resultado nessa primeira etapa, na leitura da cidade, depois na sistematização proposta aí, a partir desse mapeamento, né, que a gente vai definir essas estratégias. Independente do processo que está ocorrendo aqui, a gente já tem um levantamento das áreas de preservação permanente acontecendo, né? E também das áreas de Mata Atlântica, né? Temos que atualizar, com certeza, o pessoal do patrimônio das edificações, né? Também tem demandas nesse aspecto. Mas, claro, né, a gente não vai ter todo o mapeamento ao final do processo, mas a gente tem uma estratégia de como tratar esse mapeamento ao longo do tempo. Eu ia complementar justamente isso, Patrícia, que o nosso patrimônio ambiental é tanto ambiental natural quanto ambiental edificado. No sentido de que são as áreas de preservação, né? E além disso, também as edificações de patrimônio histórico e sítios, né? De patrimônio histórico, áreas. O patrimônio imaterial também conta também. Então, a gente tem que mapear tudo isso. Acho que sim, alguns mapeamentos nós já temos e são necessárias complementações. Alguns a gente tem que elaborar. Felisberto, fala de novo, está dando algum ruído aí no teu microfone.
Não, tem a questão dos territórios quilombolas também, que essa é uma questão muito importante, que tem vários quilombos que estão sendo ameaçados, né, na sua territorialidade. É importante a gente ter uma discussão sobre isso. Né? É um tema que, para mim, me afeta muito, porque eu me lembro sempre do Quilombo Kennedy, do Quilombo Silva, e aí temos vários na cidade de Porto Alegre, que é uma área que tem que ser preservada. E a questão indígena também, essa questão antropológica e de construção da nossa cidade, né? Eu acho que esses estudos arqueológicos que me parecem fundamentais também, um olhar sobre isso, né? Depois eu teria sobre o sistema de planejamento, mas isso eu vou deixar para depois. Mas eu entendo importante isso. E acho que foi a Renata que falou do patrimônio construído, né? Então é importante a gente preservar o patrimônio, a nossa história, a nossa cultura, a nossa memória, né? E para mim me impactou muito, né, a distribuição da casa do Caio Fernando Abreu, né? Então para mim isso foi muito impactante, porque ele foi um escritor, um jornalista, uma referência, né, na literatura gaúcha, e que de repente se perde o local onde poderia se estabelecer um museu, né, e por desconhecimento ou por vários fatores que não venham cá fora, mas é isso, a memória da nossa cidade. As pessoas que passaram aqui contribuíram para a história, para o jornalismo, uma série de coisas. Então, isso me parece fundamental. Isso é que faz a cidade ser atrativa, né, fazer com que as pessoas gostem da sua cidade. É isso. Obrigado. Obrigada, Felisberto. Eu só queria complementar que nós temos também uma colega, que é a Natália, que ela está anotando todas as contribuições também em paralelo num documento, tá? Que aqui a gente está... Aqui eu estou talvez pensando em algumas coisas que tenham relação direta com o painel, mas a Natália está como se diz? Me deu um branco. Está captando todas as contribuições. Então, posso continuar lendo das estratégias para ir inspirando vocês nos debates, tá? A estratégia de promoção econômica tem como principal objetivo estabelecer... Renata. Oi. Desculpe, tem três pessoas que querem falar. Eu não vi. Vamos liberar, então. É o Natan, o primeiro, depois o Bruno e depois o Dalmolin. Vamos lá, então. Pode falar. A Renata comentou muito bem da questão da qualificação ambiental em relação à questão da edilícia, né, da edificação. Gostaria de também levantar a questão da paisagem urbana como uma questão a ser qualificada do ponto de vista do meio ambiente urbano, ser qualificado enquanto paisagem, né, sobre quão importante é justamente a paisagem de Porto Alegre, onde o porto-alegrense consegue se reconhecer na sua cidade, né? E em relação a isso também levantar o ponto da questão de uma certa regulação da publicidade em Porto Alegre, que muitas vezes acaba degradando o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, né? A gente viu ali também a questão da poluição nesse tópico, então a questão da regulação da publicidade na edificação no ambiente arquitetônico, ele muitas vezes vem para consegue esconder a arquitetura, né? Muitas vezes a gente vê projetos de vários outdoors, né? Seria essa contribuição. Oi. Aconteceu alguma coisa? Para mim deu uma piscada, mas eu consegui escutar tudo que o Natan falou. Natan, quer continuar falando? Acho que ele não, foi isso. Já tá. Então, deixa eu só fazer um questionamento. Essa questão da regulação da publicidade, tu está relacionando também com a qualificação da paisagem urbana, né? Isso, exatamente. Tá, então acho que é importante relacionar ali, Renata. Bruno Saez. Tarde, todos.
Eu fiquei muito feliz na segunda reunião, que foi... Esse ano está pensado as ilhas, né, no plano diretor aí. Então, as ilhas dentro de dois aspectos, essa questão ambiental e a questão econômica que vem logo a seguir. No momento é isso que me ocorre. Sim. Obrigado. Não, as ilhas é muito importante, é uma demanda, assim, a população local está muito engajada, né, para fazer acontecer, né? Então, a gente está realmente tratando eles de maneira bem especial. Pode falar. Tem alguém com o microfone aberto aí, né? Que tá dando ruído. Acho que é o Elton. Tem que fechar. Elton, fecha o teu. Agora funcionou o teu microfone. Uhum. Tá. Então, acho que era bom colocar ali, então, a questão das ilhas em relação à qualificação ambiental e à promoção econômica. Pronto. Tá. Colocado. Dalmolin, Boa tarde. boa tarde. Eu não me posicionei ainda porque eu não saberia se era o momento, né? Mas como vi várias pessoas dando suas contribuições, resolvi, então, pontuar algumas coisas que eu acho muito importantes para a nossa cidade e da maneira como ela está estruturada hoje e a maneira como eu acho que nós poderíamos melhorar, né? A questão da estrutura urbana, mobilidade urbana e ambiental, esses três itens, eles estão praticamente juntos nesse caso, nesse case que eu vou comentar agora, por exemplo, que vocês todos vão começar a entender o que eu quero me referir. Tem Porto Alegre tem alguns aspectos, como por exemplo, tá? Um exemplo para que todo mundo possa entender. Aquela rua Oscar Pereira, que ela vai dar acesso ao Hospital Divina Providência, ela passa pelo Hospital Parque Belém, até que ela se transforma em Costa Gama e ela chega lá na Restinga, tá? Então, essa via, a partir do momento que ela passa do Hospital Divina Providência, ali é considerado um índice de aproveitamento, tá? Só para a gente ter a ideia do inserindo no nosso plano diretor, de 0,2, 0,3. Por quê? Porque ali é considerado ou topo de morro, ou APP, e assim vai, consequentemente, tá? Pela Costa Gama até a próxima Restinga. Isso forma um grande vazio urbano, tá? Que a gente deveria olhar agora, tanto com a questão das APPs que estão sendo catalogadas, tá? Para que a gente não precise ter uma via praticamente, a gente sai da perimetral, vai até o Hospital Divina Providência e depois tem um vazio urbano, porque o índice construtivo ali é muito baixo. Então, isso, o que se transforma na nossa cidade? Grandes vazios urbanos e vão empurrando o trabalhador mais para longe, cada vez mais para longe, tá? Aonde, por exemplo, algumas empresas podem fazer um Minha Casa Minha Vida, fazer algumas, agora é verde e amarelo, né? Que vão acabar colocando esses equipamentos assim de um preço mais acessível lá para o lado da Juca Batista, já lá longe, quando às vezes até a próprio abastecimento de água fica até mais complicado. E a nossa infraestrutura da nossa cidade, ela acaba sendo muito sobrecarregada. Então, eu vejo que a gente tem que ver esses vazios urbanos, onde a gente tem essa amálgama, né, de estrutura urbana com mobilidade urbana com ambiental, porque geralmente, por exemplo, ali se chama Estrada Costa Gama, não é nem rua nem avenida. Por quê? Porque estrada, dentro das vias, da hierarquização das vias da nossa cidade, arterial dentro da hierarquia, ela tem uma outra denominação, justamente porque ela não tem algumas infraestruturas necessárias. Então, assim, para que a nossa cidade possa crescer, a gente tem que olhar muito para essas regiões da cidade que formam esses vazios e que empurram, então, o crescimento lá para os subúrbios, né? Porque aí a gente consegue dar uma melhor qualidade nessa estruturação total da cidade, né? Na questão da infraestrutura, principalmente, até do transporte público, ele às vezes se transforma caro ou até
fica com muito tempo entre um ônibus e outro, porque o transporte tem que ir para um lugar muito longe para trazer as pessoas para o centro, seu lugar de trabalho. Então, isso, a meu ver, é um ponto muito importante da gente olhar agora, aproveitando esses estudos aqui do Planetur, porque ele engloba vários aspectos. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu consegui compreender a tua fala. A gente teria como ação, nesse caso, revisar, vamos dizer, revisar os limites das áreas urbanas, seria isso? Porque a Patrícia? gente tem os núcleos... Só uma pergunta, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a tua tela, sim. Ah, tá. Assim, ó, não necessariamente os limites das áreas urbanas, porque ali onde eu estou comentando, passando o Hospital Divina Providência, é área urbana. É área urbana, tá. Só que assim, ó, no mínimo, onde tem essas vias que são estruturadoras, né, que, obviamente, aquilo que eu comentei, que por que não é uma avenida, é uma estrada, né, Estrada Costa Gama, porque ali tem uma falta de infraestrutura. Há pouco tempo até asfaltaram a rua e alargaram um pouco para colocar paradas de ônibus. Mas se vocês forem andar nesses locais, se um ônibus está andando, vira uma fila indiana, um atrás do outro, não se pode ultrapassar e todo mundo vai no ritmo do ônibus. Se for 20 por hora, 30 por hora, vai ser assim. Por isso que acontece muitos engarrafamentos. Para o trabalhador que quer ir para a Restinga, por exemplo, ele enfrenta muitos engarrafamentos em função dessa infraestrutura, tanto da via, quanto, por exemplo, como eu disse, que o índice, neste trajeto quase que chegar até a Restinga, é tudo 0,2. Então, não é atrativo para construir coisas, né, que sejam importantes para as pessoas fixarem. Então, no mínimo, teria que ser nessas vias estruturadoras, no mínimo um índice 1, por exemplo, tá? Que já começa a ficar mais interessante para se fazer habitações coletivas, tá? Que o trabalhador possa, então, comprar e não ter que comprar, por exemplo, lá agora, quando eu andei por lá, ali quando chega a Costa Gama, chega lá na Juca Batista, eu acho que tem um grande empreendimento ali de baixa renda, mas que ele poderia estar muito mais perto da cidade, não precisa ficar tão longe, entendeu? O trabalhador, agora estão pensando em fazer um corredor de ônibus lá na Juca Batista, mas igual é longe, entendeu? Então, por isso que eu ressalto essa questão desses vazios urbanos muito perto de uma boa infraestrutura, por exemplo, da terceira perimetral até o Hospital Divina Providência, é muito perto, mas sim, logo em seguida tu cai num vazio de tudo, né? Um vazio de... Por quê? Porque ali eu me dei o trabalho de pesquisar por que aquilo era um vazio. Porque é considerado para o lado esquerdo, aonde está o Hospital Parque Belém, um topo de morro, mas se for olhar ali, não se caracteriza mais topo de morro, não tem nem inclinação para topo de morro. Do outro lado, também é uma área de mato ali, que eu não saberia dizer qual é a qualificação dela em termos ambientais, mas é isso que eu acho que precisaria ser analisado melhor, para saber por que a infraestrutura da cidade ela vai sendo expulsa para longe e deixando esses vazios urbanos aqui mais perto da infraestrutura sem ser usado, que eu acho que isso prejudica muito a nossa cidade. Entendi. Seria otimizar, vamos dizer, a densidade prevista com a infraestrutura. Exatamente. Casa, para mim, casa a estrutura urbana, com mobilidade urbana e também com ambiental, porque às vezes o índice 0,2, 0,3 é porque é considerado ali uma APP. Aí tu vai ver qual é a APP. É topo de morro. Então quer dizer que o Hospital Parque Belém ali está num topo de morro, toda aquela região ali que tu vê que não tem nada, não tem construções, ou às vezes tem associações profissionais que compraram uma área grande ali, porque ali não pode ter habitação coletiva, às vezes só uma casinha, né, por aquela questão acho que é cota que se diz, né, Patrícia? Sim. Enfim,
né? E também achei muito pertinente a lembrança das ilhas, né? Que dentro do atual plano diretor só faltou as ilhas agora para receber um plano específico dela, né? Que isso aí o Felisberto, que é um defensor da questão fundiária, eu tenho certeza que ele ia ficar muito, muito agradecido a essa cidade, a esse esforço que se fizesse com as ilhas, porque lá a regularização fundiária é muito importante e é carente de tudo as ilhas. Então, acho que as ilhas, você foi muito bem lembrado pelo colega. Muito bem, então, para fechar o dia de hoje, tem mais alguma manifestação? Não temos, então, assim... Merino, pode falar. No último minuto, nos 48 do segundo tempo. Sim. Estava escutando realmente as intervenções dos colegas, né? Eu acho que todos são importantes e agradeço a participação da Renata e haver colocado esta ferramenta tecnológica para poder avançar. Eu acho que são passos que avançam realmente em uma metodologia científica de fazer urbanismo. Realmente, lo que falou Dalmolin é certo, né? Eu não queria entrar na fase de mobilidade e transporte porque é um tema que é apaixonante para mim, como vocês sabem, mas precisaria de mais tempo como para poder aportar uma série de coisas, né? Então, duas coisas. Acho que o análise que a gente tem que fazer sobre as densidades e, sobretudo, os vazios urbanos, que esse é o grande tema, a análise dos vazios urbanos, contraposto com a parte de infraestrutura viária, eu acho que são temas sumamente interessantes que deverão ser corrigidas. E acredito de que deveria ter uma estratégia mais a ser considerada, que não está aqui, logicamente, em esse tempo não tínhamos isso, mas atualmente é fundamental de considerar a inovação e a tecnologia como uma estratégia à parte, não? Eu não sei se a parte sozinha como um campo ou como uma estratégia que vai permear todas as outras estratégias, porque em cada uma delas se manifesta a inovação e a tecnologia, né? O que ficou um pouco raro, difícil de entender de que, por exemplo, este análise que estamos fazendo e participação deveria ser, por exemplo, para mim deveria ser um dia completo, deveríamos estar participando e definindo cada uma dessas estratégias, não? Fica comprometida em meia hora, 20 minutos que estamos tocando isso e não sei como será a mecânica para poder seguir participando em relação a isto e quando terminaria esta da revisão das estratégias, não? Em princípio, isso, e me comprometo realmente a contribuir muito mais, dado o conhecimento que tenho sobre a parte de estruturação urbana e sobre a parte da mobilidade e transporte. E eu não sei se vai estar disponibilizado para todo mundo esta plataforma Miro para poder introduzir dados e questões. E eu acho que é o caminho que estamos seguindo, não? Se seria presencial, seria magnífico, porque realmente seria melhor as contribuições. Obrigado, Patrícia. Desculpem, tá? Pois é, acho que foi muito bem pontuado, Merino. Assim, a questão dos horários, né? Eu concordo plenamente, né? Eu gostaria de saber, né? Acho que todos podem se manifestar no momento oportuno, da disponibilidade, da gente ter realmente algumas datas em que a gente faça uma imersão em conjunto, podendo até ser presencial. Eu acho que seria muito importante para nós, até para cada um apresentar, vamos dizer, tu falou da questão da mobilidade, então acho que seria muito importante tu compartilhar esse material conosco, né? Aí a gente pode sugerir reuniões específicas para esse tema, mas aí, claro, a gente não vai poder obrigar o comprometimento de todos, né? Porque todos têm as suas demandas. Mas eu acho que não custa, né? Para quem quiser mesmo pegar pegar junto e tal, a gente quer muito receber as contribuições de vocês. Então, eu vou pensar numa estratégia a esse respeito, considerando a tua sugestão. Antes de passar para o Jacão e para fechar o Felisberto, que já estamos no horário,
A nossa ideia, então, porque a gente não conseguiu fechar todas as estratégias, né? E a gente tentar amadurecer um pouco o tema, é a gente discutir, então, novamente na próxima reunião. E a ideia, já para a próxima reunião, a gente já fazer um compilado do que foi feito, uma avaliação prévia e alguns comentários da nossa avaliação para botar para discussão, que ver o que vocês acham, a partir dos resultados que nós indicamos aí. E aí a gente segue nos temas que não foram abordados. Para quem quiser se aprofundar, só um pouquinho, para quem quiser se aprofundar, nós temos aquele material também em texto que está disponível. Quem quiser entregar material escrito, quer se reunir em outros momentos, a gente está à disposição, a gente está em dedicação exclusiva para esse projeto. Eu queria só complementar em relação a isso 2 coisas. A nossa ideia é deixar essa plataforma Miro aberta a todos, né? Compartilhar o link com vocês e deixar livre a contribuição no momento oportuno que vocês acharem interessante, a gente ficar constantemente atualizando esse painel. E também queria complementar que o nosso bloco 3 das reuniões, aí sim a gente entra no detalhe das estratégias, né, Patrícia? Então, agora a gente está fazendo um panorama geral de abertura, né, da discussão sobre as estratégias, mas ali em setembro, outubro, a nossa ideia, não sei se vocês lembram do calendário que a Patrícia deve ter apresentado para o CT e eu apresentei para o GTCR, que a gente entra daí dentro da discussão de cada uma delas, específica de cada uma delas. Aí a gente pode, de repente, até lá, conseguir se planejar para fazer de forma presencial, não sei, né? E também combinar mais reuniões dos GTs combinados, porque acho que engrandece bastante, né, as discussões. Claro, cada GT também tem sua particularidade e é interessante que se faça as reuniões específicas, porque dentro das regiões a gente trata dos eventos, da participação, vocês tratam também de outras questões no GT-CT, mas acho que foi bem legal hoje a gente ter essa integração dos dois, né? Então, fica como... E como a gente está com esse trabalho em conjunto, então, a semana que vem a gente tem a oficial o calendário regular ali do GT-CT, mas o GT-CR também está convidado, então a gente vai convidar os 2 grupos para a gente continuar, para fechar esse tópico. Jacão? Boa tarde, colegas. Parabéns, ótimas colocações aí dos que me antecederam. Acho muito com o que o Felisberto e o Dalmolin colocaram ali, né? Felisberto especialmente da questão da preservação das quilombolas e tal. Concordo com o Dalmolin, essa questão dos vazios urbanos a gente tem que estudar melhor, porque tem realmente esses vazios urbanos. Aquele é um que chama muita atenção, isso do Divina Providência, ali passando a Rua da Gruta, tá? Na questão aqui da promoção econômica, eu acho que a gente poderia incluir essa sugestão que o Emílio colocou, né, fugiu a palavra agora, da tecnológica, tá? Da área tecnológica, né? Eu acho que dá para incluir ali, tá? Também temos que estudar, assim como a gente já está tendo agora no 4º distrito essa inclusão de praticamente um hub cervejeiro, né? Nós temos que estudar para outras regiões da cidade também para poder desmistificar isso, entendeu? Aliás, miscigenar melhor isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Questão das ilhas, parabéns, realmente as ilhas merecem, né? Eu tenho convivido há um tempo atrás, nos últimos tempos, muito para o outro lado da ilha, né? Para o outro lado do rio. Então, tenho observado realmente grandes necessidades que nós temos nas ilhas e fomos contemplados aí agora nesse momento, tá? Jacão, desculpa, entendi a tua contribuição em relação à temática da cerveja, só para eu poder anotar. A temática da cerveja, eu acho que assim, nós estamos criando um polo cervejeiro ali, né, Renata? Mas eu acho que tem em outros lugares da cidade também que a gente possa incluir para também virar atração como está virando, né? Então, eu acho que dá para estender um pouco mais essa questão, não deixar só centralizado ali, né? Virou um polo ali, é só o polo ali. Ok, ótimo, maravilhoso, já avançamos bastante, eu acho, nesse último ano com relação a isso. Mas tem outros pontos da cidade também que a gente pode trabalhar, não só a questão de virar um polo cervejeiro, mas nós temos ali o extremo norte, né, que a gente pode trabalhar, temos espaços públicos, né, do tipo Centro Vida, que não é do governo municipal, mas é do governo do estado, que
pode virar um polo de alguma coisa que já foi no passado, para ser até um polo de cinema, né? E está lá praticamente virado num esqueleto, né? Ficou claro agora? Sim. Então tá. E então, a questão da... Só mais um, Patrícia, eu sei que eu estou em cima da hora, mas só para finalizar a minha participação, né? A questão da integração com a região metropolitana não pode realmente ficar só na questão viária. Eu acho que nós temos que pensar muito maior, muito mais fora da caixa nesse sentido, porque a tendência de Porto Alegre, né? No caso da minha região, ela já está quase... Ela só não grudou com Cachoeirinha porque tem muito banhado no final da Brasil, senão ela estaria linkada como ela está com Alvorada e com Viamão hoje, né? E a tendência é essa, né? Então tem que pensar uma integração metropolitana muito maior, tá? Era isso. Obrigado. De nada. Muito bem pontuado, Jacão. Que é a metropolitana que não envolva só a questão do sistema viário, exatamente. Para muito mais ampla. Acho que era bom botar muito mais ampla. Abordando. Muito bem pontuado. Então, a gente vai amadurecendo aqui na nossa dinâmica, né? A nossa ideia no final do bloco, tá? É ter um arquivo de texto com todas essas compilações, tudo organizado. E a ideia é que vocês revisem, né? Que estejam todos de acordo. E para a gente poder, na sequência, aí, avançar para o próximo bloco, né? E a gente sempre ia amadurecendo nos nossos documentos. Chegando no final, vai estar tudo compilado. Felisberto, mais última fala aí, Felisberto. Tá, não, é o seguinte, eu não podia deixar passar em branco, é a questão da paisagem natural, né? Essa questão dos vazios urbanos, a gente deve ter muito cuidado, né? Eu não sou arquiteto, não sou ambientalista, mas eu sou um cara que vejo a paisagem natural como algo importante para nós, para o nosso bem-estar, né? A cidade não pode ser só casas, coisas, tem que ter também um espaço natural, né? A visão que a gente tem da cidade, né? Do rio, do lago, o que seja, né? Aquilo que nos caracterizou como um ser humano nessa cidade, né? Para mim, isso é fundamental, essa questão da preservação das características do local, né? Eu não abro mão disso, eu sou um defensor não intransigente, né? Mas sou um defensor disso. As ilhas também temos que ter um olhar muito cuidadoso com o arquipélago, né? Não ficar só um lugar, é valorizar o arquipélago como arquipélago, né? Com essas características naturais, com a sua importância ambiental. E para finalizar, também temos que nos preocupar com as unidades de triagem, né? Que são características de determinada cidade, desempenham uma função social importante, né? E que deve ter um olhar como característica de determinado bairro. Só no 4º distrito e na região central nós temos mais de 6 unidades de triagem. Não é só o polo cervejeiro, viu, ô Jacão? Tá? Nós também temos uma fonte de renda e de importante inclusão social, que são as unidades de triagem. Então, a gente deve ter um olhar sobre isso também. E também habitação de interesse social, levando em conta as características dos bairros, né? As pessoas que moram ali, os projetos sociais, aí tem a Casa Rosa, tem vários projetos no 4º distrito que devem ser incluídos como espaços de inclusão, né? Eu tenho esse olhar muito atento sobre isso, né? É importante que a gente inclua as pessoas, o que as pessoas estão trabalhando e potencialize isso como a atração de uma cidade para todos. Era isso, obrigado. Felisberto, tenta resumir numa frasezinha essa parte da inclusão, como que tu chamou esses espaços de inclusão socioambiental e econômica. Não só o viés econômico que tem, vamos construir, não, mas já existe construção. Então, como valorizar esses espaços
Nós temos ali na Voluntários da Pátria, exemplo, onde era o Hotel Aliado. Ali está aquele prédio se degradando, quanto poderia ser um centro cultural, certo? Com espetáculos, com inclusão, com espaço de divulgação do bairro, né? O bairro Voluntários da Pátria, aquele espaço teve noites em Porto Alegre, sabe? Na década de 50, aquilo não era só a prostituição, havia espaços de espaço de cultura, né? Quem viveu naquela época sabe, não? Eu era criança, mas, né? Então é importante a gente resgatar essa memória. A gente tá encerrando aqui, eu não sei se o Jacão quer finalizar. A gente ainda vai ter tempo para discutir nas próximas reuniões. Jacão, quer finalizar? Só quero dizer para o Felisberto o seguinte, eu falei em cerveja porque sou um apreciador, né, Felisberto? Então é o que mais bateu, né? Mas, logicamente, endossa o que tu falou. Tem outras questões, outras atividades de desenvolvimento econômico que são muito bem relacionadas naquela região ali. Era isso só. Então, tá atenta então às contribuições de vocês, vou avaliar, conversar essa questão do Merino ali, da gente fazer uma... Eu senti falta isso quando eu estava fazendo planejamento ali, eu disse, tinha que ter, né, alguns momentos. Mas a gente sabe que nem todos estão disponíveis. Patricia, só um minutinho. Pois a razão é assim, que estamos em 17h39 e praticamente a gente quer seguir, viu? Falta tempo para poder debater. E ainda nem respondeu o Jacón, porque a logística urbana também deve entrar em todo este processo. Então, falta bastante coisa que debater para em meia hora tratar de sintetizar. Desculpa, agora pode fechar já. Se todos estiverem de acordo, a gente vai seguir na semana que vem, mas a gente pode planejar aí para todos que tiverem interesse, a gente... de repente fazer a tarde inteira, né? Eu acho que para a semana que vem acho que fica meio em cima para todos, né? Mas a gente pode se organizar, tendo a manifestação favorável de todos, a gente pode fazer um evento mais longo, né? Mas a gente vai confirmando, a gente manda por e-mail e vamos ver quantos que vão se manifestar. Pelo contrário, senão a gente mantém o horário das 16 para continuar a nossa discussão sobre essa primeira rodada na semana que vem. Então tá, sei que tem conselheiros que vão para o plano diretor. Hoje não estarei, hoje vai ser a Carolina, pelo planejamento urbano, pelo planejamento não, pela secretaria. Né? Então tá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, até a próxima semana. Boa tarde. Todos estão convidados para a semana que vem. Combinado, Patrícia. Abraço. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.